Olá! No vídeo de hoje nós vamos analisar frases de excertos do texto O Bebê de Tarlatana Rosa, que é um conto de carnaval. Então, vamos começar pela primeira frase. Na terça, desliguei-me do grupo. Aqui temos na terça como adjunto adverbial de lugar. Temos um sujeito implícito, que é eu. Temos desligar como verbo de ação, e inclusive o núcleo aí dessa oração. Temos me como objeto direto. E lembrando que me é um pronome oblíquo no átono, e no caso está exercendo o papel sintático de objeto direto. E objeto direto é o que? É quando não há preposição entre o verbo e o objeto. E do grupo é o objeto indireto do verbo desligar. Trata-se de um objeto indireto porque há uma preposição, no caso do, conectando o verbo ao objeto. Então, o verbo desligar é um verbo transitivo direto e indireto. Pede simultaneamente um objeto direto e um objeto indireto. O predicado é, então, desliguei-me do grupo. E como desligar, que é um verbo de ação, é o núcleo aí desse predicado, nós temos, então, um predicado verbal. Logo, trata-se de uma oração ação do sujeito, em que o foco está no verbo de ação desligar. Na próxima frase, nós temos cair no mar alto da depravação. Temos aí, novamente, um sujeito implícito, eu. O verbo de ação cair, que é também o núcleo aí dessa frase. E no mar alto da depravação é adjunto adnominal de lugar, indicando aí o lugar em que ele caiu, né? No caso aí, cair no sentido de ir, ele foi para a depravação. Temos então cair no mar alto da depravação como predicado, e sendo cair o verbo de ação, que é o núcleo aí desse predicado, nós temos um predicado verbal. Temos então uma oração ação do sujeito, em que o foco está no verbo de ação cair. Na próxima frase nós temos só apenas. Só que sabemos muito bem que não é só, né? Na verdade tem aí implícito eu estava só. Então temos eu como sujeito, estava como verbo de ligação, e o verbo aí não é de ação, é um verbo de ligação, conectando o sujeito eu à sua condição só, que no caso aí tem sentido de sozinho. E o só atua aí como predicativo do sujeito, e é o núcleo aí desse predicado, o núcleo da oração também. E ele é predicativo do sujeito porque indica aí uma condição do sujeito. Então, o só aí, ele não é um advérbio, né? Ele é um adjetivo e tem significado de sozinho. E no caso, exerce aí função sintática de predicativo do sujeito, justamente porque indica a condição do sujeito. O predicado é, então, estava só, e o só é o núcleo, então nós temos um predicado nominal, porque tem como núcleo aí um adjetivo, no caso o adjetivo só, sozinho. Na próxima frase nós temos com uma roupa leve por cima da pele. E nós sabemos aí que está implícito que eu estava com uma roupa leve por cima da pele. Então temos aí eu como sujeito, estava como verbo de ação, então a gente vê aí que estar pode exercer função de verbo de ação ou de verbo de ligação, como no exemplo anterior, mas no caso aqui é verbo de ação. E, inclusive, é o núcleo aí dessa oração. Com uma roupa leve é o objeto indireto, e é objeto indireto porque tem aí a preposição com, conectando o verbo ao objeto. Por cima da pele é o adjunto adverbial de lugar, indicando aí onde que a roupa está, no caso, por cima da pele do personagem. Então, temos como predicado, estava com uma roupa leve por cima da pele. E estar aí, né, tá fazendo papel de verbo de ação, e ele é o núcleo aí desse predicado. Logo, temos um predicado verbal. E se temos um predicado verbal, nós temos então uma oração ação do sujeito, em que o foco está no verbo de ação estar. Na próxima frase, nós temos todos os maus instintos fustigados. E aí tem implícito, né? Eu estava com todos os maus instintos fustigados. Então temos aí eu como sujeito, estava como verbo de ação. Novamente aí estar atua como verbo de ação e não de ligação. E é o núcleo aí dessa oração. Com todos os maus instintos é o objeto indireto, em que temos aí a preposição com, conectando o verbo de ação estar com, né, o seu objeto. E fustigados é aí um predicativo do objeto. Isso mesmo, agora não é do sujeito, é do objeto, porque faz referência ao quê? Ao objeto indireto, que é todos os maus instintos.
E é importante destacar que o predicativo do objeto também é o núcleo aí dessa oração. Isso mesmo, trata-se de uma oração peculiar, em que há dois núcleos. E fustigado aí é um adjetivo e tem sentido de estimulado, algo que foi estimulado, incentivado. E no caso possui papel sintático de predicativo do objeto, justamente porque indica uma condição do objeto. Então temos aí estava com todos os maus instintos fustigados como predicado. Nós temos estar como verbo de ação e é um dos núcleos aí desse predicado, então temos um predicado verbal, mas, como havíamos destacado, trata-se de uma oração peculiar, em que há outro núcleo, no caso aí, fustigados, que atua aí como predicativo do objeto. Então, nós temos um predicado verbo nominal. Temos então uma oração ação do sujeito e condição do objeto, em que o foco está tanto na ação do sujeito pelo verbo estar, tanto na condição do objeto através do adjetivo fustigados. Na próxima oração, nós temos era ignóbil. E aqui temos implícito a situação era ignóbil. Então temos a situação como sujeito, era como verbo de ligação, não como verbo de ação, Por que é ligação? Porque atua aí conectando o sujeito à situação, à sua condição ignóbil. E ignóbil, que é o predicativo do sujeito, atuando aí como condição do sujeito, fazendo referência ao sujeito à situação. E o predicativo do sujeito atua como núcleo aí dessa oração e desse predicado. Ignóbil é um adjetivo e significa algo horrível, repugnante. E atua aí, como a função sintática de predicativo do sujeito, justamente porque indica a condição do sujeito de ser horrível, no caso, uma situação horrível, horrenda, repugnante, por aí vai. Fazendo referência aí, ao contexto do carnaval, que ele considera repugnante, algo degradante e tudo mais. Temos então era ignóbil como predicado e ignóbil é o núcleo desse predicado, Então temos aí um predicado nominal. Temos então uma oração condição do sujeito, em que o foco está na condição do sujeito ser horrível, ignóbil. Na próxima oração nós temos, felizmente muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. Nós temos aí felizmente como adjunta adverbial de modo, muita gente como sujeito, sofre como verbo de ação e atua aí como núcleo dessa oração. Do mesmo mal é objeto indireto e é indireto por quê? Porque é a presença da preposição conectando o verbo sofrer ao seu objeto mesmo mal. E temos aí no carnaval como adjunta adverbial de tempo, indicando aí época, período em que algo ocorre, no caso, período em que muita gente sofre do mesmo mal. No caso, o mesmo mal aí é se entregar à depravação, à degradação e por aí vai. Sofre do mesmo mal no carnaval é então predicado. E temos aí sofrer como o núcleo desse predicado, que é um verbo de ação. Logo, temos aí um predicado verbal. Então, temos uma oração ação do sujeito, em que o foco está na ação do sujeito sofrer. Vimos, então, todas as frases que compõem esses excertos aí extraídos do texto O Bebê de Tarlatana Rosa. E vimos que algumas frases têm como foco o verbo de ação. Na terça, desliguei-me do grupo. Eu estava com uma roupa leve por cima da pele. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. Aí o foco está no verbo de ação de cada uma das orações, desligar, estar e sofrer. Então, temos orações ação do sujeito, em que o foco está no verbo de ação. O verbo de ação é que é o núcleo. Mas vimos também orações em que o foco está no predicativo do sujeito. Eu estava só, a situação era ignóbil. Aí só e ignóbil são condições do sujeito de cada uma das orações. Então, nós temos aí orações condição do sujeito, em que o foco está no predicativo, No caso aí, o predicativo do sujeito é que é o núcleo. Mas vimos também uma oração peculiar, que apresenta dois núcleos. Tanto o verbo de ação quanto o predicativo do objeto atuam aí como núcleos dessa oração. No caso, a oração eu estava com todos os maus instintos fustigados, temos aí estar como verbo de ação e fustigados como predicativo do objeto. Então, nós temos aí uma oração ação do sujeito e condição do objeto, em que tanto o predicativo quanto o verbo de ação são núcleos.
E é importante destacar também que o autor do texto usou de recursos aí para deixar o texto mais dinâmico e menos cansativo de ler. Então ele deixou aí de colocar sujeitos explícitos onde não havia necessidade. Então, eu desliguei-me, eu caí, não há necessidade aí desses sujeitos. Então, ele retirou. E ele deixou também de colocar partes de frases que não haviam necessidade de estar aí. Eu estava só, eu estava com uma roupa leve por cima da pele e eu estava com todos os maus instintos fustigados. Aí ele retirou eu estava e eu estava com, das orações, porque não há necessidade. Mesmo retirando essas partes de frases, fica totalmente inteligível. E também, em a situação era ignóbil, não há necessidade de sujeito. Então, ele optou por usar aí essa oração era ignóbil sem sujeito. Tudo isso aí deixou, obviamente, o texto mais dinâmico, com uma leitura mais fluida. E também não podemos deixar de destacar o uso de conjunções, conectando aí a oração na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. E também com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados. Lembrando aí que o uso de conjunções é importante justamente para deixar a leitura mais fluida. Ao invés de colocar várias frases aí separadas por ponto final, você conecta elas, deixando a leitura mais fluida e deixando o texto mais coeso também. Então o texto ficou assim. Na terça desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação. Só, com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados. Era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. Excertos do texto O Bebê de Tarlatana Rosa. E, para quem não viu o nosso vídeo de correção de questões do Enem, esse texto caiu numa das questões, na questão 41 do Enem de 2022. E a questão foi a seguinte: no texto, o personagem vincula ao carnaval atitudes e reações coletivas diante das quais expressa consagração da alegria do povo, atração e asco perante atitudes libertinas, espanto com a quantidade de foliões nas ruas, intenção de confraternizar com desconhecidos, reconhecimento da festa como manifestação cultural. E aí no texto, nós vemos que ele faz várias referências ao carnaval como algo degradante, Ele fala aí de depravação, de maus instintos fustigados pela época do carnaval, que muita gente sofre do mesmo mal no carnaval, que esse contexto de carnaval é ignóbil, horrível e por aí vai. Só que ao mesmo tempo ele confessa que ele se desligou do grupo que ele estava para cair no mar alto da depravação. Ou seja, ele mesmo se entregou a essa depravação. E ele ainda fala que acha bom que muita gente faça o mesmo, que se entregue a essa depravação. Então nós vemos aí um misto de sentimentos com relação ao carnaval. De um lado ele reconhece que é algo degradante, mas de outro ele se entrega a essa depravação. Então a alternativa correta é a alternativa B. O personagem expressa aí sentimentos de atração e asco perante atitudes libertinas. E para quem quiser uma análise mais completa dessa questão, não deixe de acessar o vídeo de correção de questões do Enem de 2022. E é isso por hoje, gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir o nosso material de estudos pelo link na descrição deste vídeo. Então, bom carnaval, mas com juízo, hein?